Graças e paz, amada igreja. Glória a Deus. Hoje, enquanto eu estava aqui tocando bateria, fazia muito tempo que eu não fazia isso, estava aqui meditando em algumas coisas que a gente contemplou aí essa semana, né? E vim de encontro com o pastor Marcos estava falando hoje. Nós, essa semana trabalhando, nós encontramos aí pela Marginal, acho que é ali na região de Osasco, mas já na Marginal já, né? E Marginal Pinheiros, os romeiros. Os romeiros, eles saem alguns dias antes e vão andar na Marginal, vão caminhar até Aparecida. Eles caminham alguns dias até chegar a Aparecida do Norte. E eu comecei a pensar quanto esforço nós fazemos para servir ao Deus vivo. Não é nem sacrifício, como eu tenho o hábito de dizer, né? Sacrifício, só houve um, o sacrifício de Cristo lá na cruz. O máximo que nós fazemos é nos esforçar para servir ao Senhor. Mas eu comecei a meditar. Eu estava com uma passageira no carro e ela disse a mesma coisa, né? Quanto esforço em vão. E eu falei, olha, me ensina alguma coisa. Não é totalmente em vão, porque me ensina algumas coisas. Porque eu fico meditando das minhas queixas, muitas vezes, o meu cansaço, a minha fadiga. Faço isso, faço aquilo. Mas serve aí para a nossa meditação. Alguns, para servir a um Deus morto, fazem um esforço tremendo. E nós, para servirmos a um Deus vivo, que nós temos crença de que Ele habita em nós, que Ele habita no nosso meio, que Ele está à nossa frente, à nossa retaguarda, para servir a esse Deus, a gente mede o nosso esforço. Amém? Só algo que vai de encontro com o pastor Marcos estava ministrando. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus aí no livro Isaías, profeta Isaías, no capítulo 40, nós vamos ler do versículo 12, até o versículo 31, se assim Deus permitir. Talvez a gente pule aí um ou outro aí. E achei muito forte esse trecho da palavra de Deus, Isaías, do profeta Isaías, porque ele tem muitos questionamentos. Deus faz muito questionamento com o teu povo. Naturalmente, todo homem, ele já tem uma tendência a reclamar, tem uma tendência a murmurar, reclamar às vezes até de barriga cheia. Né? Reclamar, estar num teto, está sendo coberto por um teto, seja alugado, seja, né, comprado, mas nós temos uma tendência a reclamar. Reclamamos quando as crianças estão aprontando, reclamamos quando eles estão quietos demais. Nós temos uma tendência natural a reclamar. Reclamamos no culto porque o culto está demorando demais, reclamamos no culto porque o pastor pregou rápido demais. Reclamamos que a música está alta, porque a música está baixa. Nós reclamamos. Temos essa tendência a reclamar. E esse capítulo ele tem muitos questionamentos que Deus faz para com o teu povo. E vamos começar aqui no versículo 12, que diz assim: quem mediu com o seu punho as águas
e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu a uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança? É uma pergunta. Quem guiou o Espírito... Continua lá. Quem guiou o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notória o caminho do Senhor, o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como gotas num balde e como o pó miúdo da balança. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para os holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus e com o que compararei? O artífice grava a imagem e o ourives o cobre de ouro e as cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode mais oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio, se não notificou isso mesmo, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhoto. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. E não se plantam, não se semeiam, não se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre ele e secam-se os tufão, como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizei, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo perto do meu Deus? Não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e aos jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Querido Deus e Pai, nós queremos te dar graça mais uma vez pela tua palavra. Pai, o Senhor me conhece, sabe que de mim mesmo, Senhor, eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja. Mas eu me coloco aqui no teu altar santo, Pai. E te peço que o Senhor venha anular todo o meu eu. O Senhor conhece, meu Pai, os meus sentimentos, as causas que tenho colocado diante de Ti. Eu abro mão de todas elas agora para ser um instrumento do Senhor. Abro mão de todas elas, Senhor, para que o Senhor me use
E ao me usar, meu Pai, Senhor, cumpra um propósito, não somente na minha vida, mas na vida dos meus irmãos. Não somente aqueles que estão aqui no culto presencial, mas aquele que está em casa. Aquele que não pôde chegar até aqui, aquele que está no leito. E tem, meu Pai, como princípio não perder o que há de mais essencial nessa vida, que é se atentar para a melhor parte, que é ouvir a Tua palavra. Abençoa, meu Pai, enquanto a palavra, meu Pai, enquanto esse culto ainda está acontecendo, vai quebrando cadeias, meu Pai, em nome de Jesus, quebrando, meu Pai, todas as barreiras, meu Deus, vai curando enfermos, em nome de Jesus, cumpre o Teu propósito na vida, meu Pai, de cada um daqueles, meu Pai, que creem no Senhor, que dependem do Senhor, que confiam, meu Pai, no Teu poder, em nome de Jesus, amém, amém. No verso 27, o Senhor pergunta a Jacó, pergunta assim: por que, pois, dizes ao Jacó, e tu fala ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Constantemente, quando nós estamos passando por alguma aflição, nós vamos questionar a Deus. Nós questionamos a dor, questionamos a falta, questionamos as injúrias, questionamos as afrontas, mas constantemente, quando nós estamos passando por algo inverso àquilo que o nosso coração desejava, quando o mar está contra, quando o vento está contra, constantemente nós vamos murmurar. Talvez não em palavras, mas nós vamos murmurar muitas vezes com os nossos gestos. Talvez com uma rebeldia. Não vou orar hoje. Estou invocado com Deus, não vou orar hoje. Há muitas formas da gente contrariar, da gente contestar Deus. Há muitas formas. E o Senhor conhece todas elas. Constantemente nós vamos murmurar, nós vamos reclamar de Deus, de alguma forma, às vezes discreta ao homem, mas muito clara para Deus. E aqui, Deus faz essa pergunta a Jacó, ao povo de Deus, povo de Israel. E ele começa aqui a fazer um monte de perguntas. Quem é você? Quem é você, Jacó? Quem é você, Israel? Para questionar os meus feitos, ou não questionar, ou questionar aquilo que eu não fiz. Constantemente nós reclamamos o que Deus faz e reclamamos também quando Deus não faz. E aqui no capítulo 12, Deus começa a dizer: onde é que você estava quando eu comecei a fazer todas as coisas? Deus começa a questionar aqui a esse povo chamado povo de Deus: onde é que você estava? Quem mediu os punhos? Quem estendeu uma régua para traçar qual é a medida do universo, da extremidade até a extremidade? Quem mediu as profundezas do mar? Quem contou as gotas d'água? O Senhor começa a questionar esse povo, perguntando: por acaso você sabe quem foi que me ensinou? Quem foi o meu mestre? Que escola que eu estudei? Deus começa a questionar se o povo de Israel sabia mais do que Deus, tinha mais conhecimento do que Deus deveria fazer. Deus começa a questionar as atitudes de um povo a qual Deus já tinha se mostrado várias vezes poderoso, misericordioso, um povo que amava, um povo que era amado por Deus de uma forma como nenhum outro povo era. E Deus começa a questionar: quem é você, Israel, para reclamar de mim? Quem é você, povo de Deus, meu povo, para começar a murmurar daquilo que eu faço, daquilo que eu não faço? E apesar de ser um ser supremo,
poderoso. O Senhor continua a se preocupar conosco. Ele cuida de nós. O Senhor continua na sua grandeza. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importa comigo também. Deus dizendo que apesar da glória dele, apesar da grandeza dele, ele se importa com o teu povo. Ele se importa com cada detalhezinho, que muitas vezes nós não nos preocupamos com os detalhes. Nós só sabemos nos preocupar com as coisas grandes, as coisas notórias. E Deus é aquele que cuida dos detalhes. Deus cuida dos detalhes, e que eu e você não podemos cuidar. Detalhe muito simples e vital. Nós só lembramos que respiramos quando está faltando ar. Nós só lembramos que respiramos naturalmente quando está faltando ar, quando estamos pagando um tubo de oxigênio para poder respirar. Nós só lembramos que temos perna como estamos com dor na perna. Só lembramos que o Senhor nos deu o dom da vista quando está falhando a nossa vista. São detalhes que o Senhor cuida e nós desprezamos. Quem criou todas as coisas visíveis e invisíveis? Quem criou o universo? Os grandes exércitos e nações não são nada para Deus. Os reis, os príncipes dessa terra, para o Senhor não tem poder nenhum. Diante de Deus, essas forças não têm poder nenhum, não faz diferença nenhuma. O Senhor está sentado no globo da terra, o que significa que não passa nada despercebido aos olhos do Senhor. Não passa absolutamente nada despercebido aos olhos do Senhor. O Senhor se assenta no monte e Ele nos assiste. 24 horas por dia, o Senhor assiste a minha vida. Os meus pensamentos, os meus sentimentos são assistidos pelo Senhor. Aleluias. Olha o que diz o salmista. Salmo 33. Aleluia. Salmo 33, do versículo 13 ao 19. O Senhor olha desde o céu e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, quem contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. O Senhor não nos desampara. Não há um momento da minha e da sua vida que nós sentiremos falta de Deus. Se tudo que nós necessitamos, a fonte é Deus, nós podemos dizer que nunca irá nos faltar nada. Se Ele é a fonte, Ele habita em mim e Ele está constantemente me vigiando, nós podemos dizer que se Ele é a fonte, nunca me faltará nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluias, aleluias, aleluias. E aí a gente vê, essa é a resposta de Deus quando, diante do povo de Israel, foi Ele que havia feito todas as coisas, na sua infinita grande força. Ele tem o controle de tudo. Ele tem o total controle sobre todas as nações, para remover obstáculos, para concretizar a sua obra em nós. Foi pregado aqui, no domingo, que o Senhor
Ele tem prazer em completar a obra dele em nós. Aquele que começou a boa obra, Ele tem prazer em completar. E o Senhor não está esperando até o último dia, não. Porque essa obra, para ser completada em nós, depende do Senhor. Depende da nossa intimidade com o Senhor. Depende sim do nosso relacionamento com o Senhor. Para que o Senhor faça uma obra perfeita em mim e em você. Não depende do Senhor, Ele é perfeição pura. Depende de mim. Depende de eu me gozar das coisas que o Senhor faz. Depende de eu sentir prazer em tudo aquilo que o Senhor é. Depende do meu reconhecimento de que Ele é o meu Deus em todas as circunstâncias. Não há um momento da minha vida que Ele não seja o meu Deus. Aleluias, aleluias. E por que Deus indagava aquele povo? Deus questionava aquele povo porque aquele povo não conhecia o seu Deus. Apesar dos feitos do Senhor, apesar de constantemente o braço forte do Senhor estar socorrendo aquele povo não conhecia Deus. Aquele povo endurecia o coração e se afastava do Senhor. A presença santa do Senhor era algo que incomodava aquele povo. O povo não conseguia fitar os olhos no Senhor e andar continuamente na presença dEle. Não é muito diferente da nossa vida. Não é muito diferente da nossa vida. Nós temos um caminho reto, mas constantemente nós somos atraídos a sair deste caminho, tomar o nosso caminho, cortar, fazer um atalho. O povo de Israel gostava muito de atalhos, da facilidade. Quando andar na presença de Deus significava renunciar à sua vontade, renunciar à tua carne, renunciar aos seus prazeres, o povo se desviava, procurava um atalho. Mas com o Senhor não tem atalho. Existe um caminho reto para andar com o Senhor. E esse caminho é um caminho estreito. Ele é reto e é um caminho estreito. Não dá para negociar com o Senhor. Não dá para negociar, sabe? Senhor, eu vou dar uma voltinha por aqui, eu te encontro lá no final. Não dá para negociar com o Senhor. O caminho dele é reto e é estreito. E no caminho estreito não entra bagagem. O que significa que no caminho estreito só entra eu. Não entra a minha bagagem. Não entra as coisas que estão no meu coração que não servem ao Senhor. Aleluias. No versículo 27, como eu disse, esse povo ele dizia que Deus não estava vendo eles. Olha aqui. Por que, pois, ó Jacó, e tu fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Como o pastor Marcos estava dizendo aqui, é como se Deus fosse um desses deuses aí. Porque o povo de Israel estava dizendo, porque o meu caminho, o Senhor não está enxergando o meu caminho. O Senhor não está vendo o meu sofrimento. O Senhor não está contemplando as coisas que estão acontecendo comigo. Era como se fosse um desses deuses, de pau, de barro. Era como se fosse um desses deuses. Porque eles questionavam que Deus, não estava contemplando o caminho deles. O meu caminho está encoberto ao Senhor. Muitas vezes, irmão, eu já disse isso uma vez, já ministrei algumas vezes na Fundação Casa. Deus, Ele se faz presente na nossa vida. Isso é ótimo, maravilhoso, glorioso. Isso é uma grande bênção. Mas quando eu digo para uma pessoa que está querendo se esconder de Deus, Deus se faz presente na sua vida, aí é ruim. Porque quando nós estamos tentando nos esconder de Deus, por causa da nossa natureza, por causa da nossa queda,
por causa daquilo que nos atrai nesse mundo. Aí é ruim saber que o Senhor está me assistindo. Aí é ruim saber que o Senhor está comigo constantemente. Uma vez eu fiz uma encenação aqui de uma peça, e nessa peça, aquela pessoa que estava orando, clamando aqui por Jesus, sentindo vazio, chamando a presença de Deus, e de repente, na encenação, né? De repente ele abre os olhos, que ele estava orando, ele abre os olhos e Jesus está aqui do lado dele. Aí ele, né? Está ali sem saber o que fazer, com Jesus ali na casa dele. Ele orou, mas ele não acreditava que Jesus pudesse estar ali. De repente ele abriu os olhos, Jesus estava ali do lado dele. E aí ele não sabe o que dizer mais para Jesus. Agora ele está na presença de Deus e ele não tem mais relacionamento com Deus. De repente começa a tocar campainha na porta da casa dele. Ele vai atender. É uma situação envergonhosa. Aí é alguém chamando ele para ir tomar alguma coisa e Jesus vem atrás dele. Aí ele fala: Senhor Jesus, o senhor fica aqui só um pouquinho, que eu vou ali fora só conversar com meu amigo e já eu volto. E ele põe Jesus aqui, Jesus volta, vem atrás dele de novo. Aí ele constantemente ele vai inventando desculpa, porque agora Jesus está na presença dele, Jesus está na casa dele agora. E ele vai inventando desculpa: não, Senhor Jesus, se eu fico aqui, eu só vou ali embaixo um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Eu vou só resolver um negócio e já volto. E Jesus vai atrás dele. E ele vai se irritando todas as vezes que Jesus anda atrás dele. Todas as vezes que Jesus tenta caminhar com ele, ele vai se irritando. Até que ele chega no cume do ódio, da indignação. E ele pega o martelo e ele vai e prega Jesus na parede. E ele diz: eu não quero andar contigo. Eu não preciso andar contigo constantemente, 24 horas. Eu só orei naquele momento, mas eu não queria que o Senhor ficasse grudado nas minhas costas, não ficasse grudado em mim o tempo todo. Me lembrei dessa peça agora. Nós queremos Jesus 24 horas colado na nossa. Nós queremos mesmo Jesus 24 horas colado na nossa. Tem algum momento da minha vida que eu falo: Jesus está aqui, não posso falar isso, não posso fazer isso. Nós queremos mesmo Jesus 24 horas colado com a gente. E esse povo achava que Deus era esse tipo de Deus, que não assistia a eles, que Deus não estava alheio ao sofrimento deles ali na Babilônia. E aí ele tem uma outra queixa. Ele vai dizer: o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Como se Deus fosse injusto. Como se o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com você, fosse por conta da injustiça de Deus. Como assim? Eu estou recebendo esse sofrimento, eu não mereço. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não era para eu estar recebendo, não era para eu estar passando por isso. Eu não mereço. Quem merece é o fulano lá, é o Beltrano lá, que não está na presença dele, que não está na igreja, que não vai à igreja, que não é obreiro. Quem merece é o fulano, mas eu não. Deus não está sendo justo comigo. Deus é injusto comigo. Eu oro 10 vezes por dia. Eu jejuo, eu me consagro, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus está sendo injusto comigo. Deus está provando o povo por falta de confiança nele. Deus prova o seu povo por falta de obediência, por falta de amor, por causa da rebeldia. Deus prova o seu povo porque não o conhece,
não conhece o Deus que já tinha dado tanto livramento, que já tinha se mostrado tantas vezes, feito sinais e maravilhas para aquele povo, notório, que eles viram com os olhos da sua carne, através de profetas, através dos anjos deles. O Espírito Santo vinha, descia sobre um profeta e milagres aconteciam, mas mesmo assim, esse povo não conhecia o seu Deus. Quantos milagres nós vamos precisar contemplar da parte de Deus para sermos mais servos de Deus? Quantos milagres nós vamos contemplar para sermos servos melhores? Quanto mais Deus tem que fazer para que sejamos um povo verdadeiro, genuíno, sejamos um povo dele? Quanto mais Deus tem que fazer? O povo sofre por causa da dureza de coração. O povo sofre não é só por causa do conhecimento da palavra. Está linkado uma coisa com a outra. O conhecimento da palavra me leva a conhecer Deus. Mas a gente conhece muita gente que conhece muito da palavra. É teórico, mas não conhece Deus. Nós vamos para a rua. Tem pessoas que, se eu começar a ler um versículo, ele lê o capítulo inteiro, decorado, lá na rua. Decorado, a Bíblia inteira está decorada. Ele conhece Deus. O fato de você conhecer as Escrituras, muitas vezes não diz que você conhece a Deus. Não diz que você tem intimidade com o Deus das Escrituras. Podemos sempre encontrar segurança na certeza de que aquele que preserva a ordem do universo não deixará de guardar e salvar o seu povo. Se Deus tem o controle do universo, se Ele tem todos os detalhes do universo na palma das tuas mãos, se o Senhor controla as águas, controla o vento, se o Senhor controla todas as obras da natureza, o Senhor não sabe o que acontece com o Ailton aqui? Ele vai perder algum detalhe se ele controla o universo, o funcionamento, a ordem das coisas no deserto, todas as hostes do deserto. Ele conhece tudo que acontece no universo. Ele criou todas as coisas. Ele não sabe o que vai acontecer com você? Ele não sabe o que acontece com cada célula do teu corpo? O Senhor conhece todas as coisas. Não há absolutamente nada nessa terra que passe despercebido aos olhos do Senhor. Aquilo que os homens procuram ver com o microscópio, o Senhor contempla detalhe por detalhe dessa célula, porque o Senhor a fez. Esse é o Deus que cuida de mim, é o Deus que cuida de você. Os judeus, eles suspiravam por libertação. Passaram por um longo e doloroso ali cativeiro. Mas eles desejavam o libertador. Eles desejavam a salvação. Mas não queriam compromisso com o Salvador. Deus ansiaram quantas e quantas vezes o povo, desde o começo da história, o povo tem relacionamento com Deus. Fala, ouve Deus, mas não querem conhecer Deus. Não querem ter esse relacionamento como era o desejo de Deus. Esse meu povo não precisa ter medo. Esse povo precisa ser marcado por ser o meu povo. É o meu povo exclusivo. Eu separei, eu chamei, é o meu povo. E Deus tinha prazer em chamar aquele povo de meu povo. Deus tem prazer em me chamar a mim e a você de povo dele. O que nós precisamos
é testificar no nosso coração que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Nós somos verdadeiramente marcados pelo sangue de Cristo. A maior prova do amor que Deus tem por nós. Deus nenhum jamais houve e jamais haverá nenhum Deus que possa sobressair ao amor, a maior prova de amor, que é Deus enviar o teu próprio filho, o seu único filho, para morrer por mim. Que muitas vezes esqueço que eu sou de Deus. Que muitas vezes nas situações de aflições, eu esqueço da minha natureza. A minha natureza, aquele que nasceu de novo, aquele que morreu para o mundo. Eu esqueço dessa minha natureza, porque quando vem as aflições, nós perguntamos: aonde está o seu Deus? Deixamos o inimigo soprar no nosso ouvido. Aonde está o teu Deus, que não está vendo o que você está passando? Como esse povo aqui. Meu juízo está sendo encoberto, meus caminhos, a minha natureza, a minha situação está encoberto aos olhos de Deus. E não está. Para encerrar, meu querido, Isaías no capítulo 10, de 24 a 26. Aleluias. Pelo que assim diz Senhor Jeová dos exércitos: não temas, povo meu, que habitam em Sião. A Assíria, quando te ferir com a vara contra ti, levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ele um flagelo, como a matança de Midian, junto à rocha de Horebe, e como a sua vara sobre o mar, que contra ele se levantará, como sucedeu com os egípcios. Muitas vezes nós tiramos o foco de Deus por causa dos nossos inimigos, quando na verdade aqui, quando nós estamos passando por algum tipo de perseguição, opressão, por causa da dificuldade, aí é que nós deveríamos grudar com o Senhor. Muitas vezes a maioria das pessoas se desviam da presença do Senhor por causa das dificuldades. Nos momentos em que ele tinha que mais se apegar com o Senhor, é o momento em que ele foge. Porque ele vai dizer exatamente quando este povo de Israel: o Senhor não está assistindo a minha situação, o Senhor não está vendo o meu sofrimento. E ele se revolta, ele sai da presença de Deus, quando na verdade Deus está dizendo que ele vai se levantar contra os seus nossos inimigos. Ele vai cumprir a palavra dele. Como ele fez no ano passado, ele vai fazer novamente. Nós só temos que confiar que os nossos inimigos cairão por terra. Seja ele carnal ou espiritual, eles vão cair por terra em nome de Jesus. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Muitos acham que Deus está ignorando ou não entendeu o nosso clamor quando a gente está orando. Será que Deus não está ouvindo o meu clamor? Presta bem atenção, queridos. Não existe nada mais importante para o Senhor, apesar de todo o universo, apesar de todas as coisas que o Senhor criou. Não existe nada mais importante para o Senhor do que salvar o povo dele. Olha o preço que ele pagou. E se tivesse que fazer de novo, o Senhor assim o faria. Mas já está consumado. O Senhor não precisa fazer de novo. Já está consumado. Foi consumado tudo naquela cruz. Por amor a mim e a você.
o que nos faz esfriar com o Senhor, o que nos afasta da presença do nosso Deus. Por que que eu passo diante de uma religião africana? Segunda-feira, lotado. Terça-feira, lotado. Sexta-feira, lotado. Aonde você passar, você vai encontrar templos lotados. Nós servimos a um Deus vivo que nos sustenta todos os dias. Aonde está o povo de Deus? Aonde está o povo de Deus? Além de nós que estamos aqui. Aonde está o teu povo que é grato? O povo está misturado junto com aqueles 9 que receberam a bênção, foram abençoados e não voltaram mais para agradecer? Nós fazemos parte daquele único que voltou? E a grande maioria que foi abençoado, onde está? Meu julgamento, a minha condição entre essas pessoas que foram cativos e os que foram oprimidos. Eles foram privados da sua liberdade. Um dia eu fui privado da minha liberdade. Eu não conhecia Deus. Eu era escravo de Satanás e não sabia. Eu não podia muitas coisas, desfrutar das bênçãos que eu desfruto hoje. E eu fui liberto. O Senhor me achou lá, no meio daquela escuridão, daquela lama, daquela podridão. O Senhor me encontrou. E sem mérito algum, o Senhor me enxertou no corpo de Cristo. O Senhor me enxertou no corpo de Cristo. Aquele homem podre pelo pecado, pela escravidão, pela idolatria, escravo de Satanás. O Senhor foi lá com o braço forte, me resgatou e me enxertou no corpo de Cristo. Eu sou grato. Eu não saio da presença de Deus por causa da minha gratidão. Eu já passei por várias e várias situações de aflições, coisas que eu nunca tinha vivido no mundo. E eu passei na presença de Deus. Já passei por aflições e por dificuldade. Clamei por vários nomes e nada adiantou. Clamei por Maria, por João e Tomé. Clamei por Aparecida, por João e José. E por fim eu clamei por um nome poderoso. Ele veio me socorrer. Através desse nome eu encontrei a luz. E esse nome é Jesus. No nome de Jesus eu vi paralítico andar. No nome de Jesus eu vi cego enxergar. Eita Deus, aleluias. E eu vi tudo isso. Eu vi Deus fazer muitas coisas. Eu vi Deus operar milagre. Eu vi Deus fazer coisas que eu nunca achei que eu seria capaz de fazer na minha vida. Fazer coisas que eu nunca achei que eu seria capaz. Mas Deus fez por causa do grande amor que Ele tem por mim. Deus cumpriu a promessa que fez a Dona Maria. Filho, você ainda vai ser um tocador para Jesus. Você ainda vai ser um pregador da palavra de Jesus. De Jesus. Você ainda vai pregar para Jesus. Deus cumpriu. Por causa do grande amor dele, Deus cumpriu a tua palavra. Vamos entender isso. Deus nunca vai ficar no céu preocupado, coçando a cabeça por causa dos nossos problemas.
que eu vou fazer agora com o problema do Ziel? E agora? Preciso arrumar uma solução para o problema do Ziel, da Raquel. O que eu vou fazer agora? Deus não perde o controle de nada, Raquel. O seu problema está nas mãos do Senhor. Os nossos problemas não perturbam o Senhor. Os nossos problemas não tiram a ciência de tudo que o Senhor tem. O Senhor não perde o controle de nada. Aleluias. Glórias a Deus. O versículo 29 diz algo aqui muito interessante. Eu estou pulando aqui para a gente poder ir para o final. Não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa nem te fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Nós nunca iremos entender Deus, isso é fato. Senhor, por quê? Senhor, por quê? Eu fico imaginando a história de Jó. Jó passa por todos aqueles ventos, aquela tempestade, tudo vai embora. Ali numa questão de tempo, ali Jó perde tudo. E o que Jó faz? Não tem nada a fazer, a não ser perguntar por quê? Por quê? Um estudioso aqui, né, eu fiz uma pesquisa aqui, que Jó perguntou 16 vezes por quê. E Jó se queixou durante 34 vezes. Perguntou 16 vezes por quê. E se queixou 34 vezes. A resposta de Deus: silêncio. Deus não respondeu nada. Não quando Jó quis. Quando Deus resolveu se manifestar, quando Deus resolveu falar, Jó não respondeu. Deus não respondeu as 16 perguntas, nem as 34 queixas. Deus fez 70 perguntas para Jó. Como essas que foram faladas aqui. Jó ouviu de Deus 70 perguntas que ele não podia responder. Simplesmente abaixar a cabeça, porque Deus era Deus e Jó era Jó. Quantas perguntas você vai fazer para Deus e você não vai ter resposta? A resposta está no silêncio de Deus. Eu sou Deus. Eu sou o grande eu sou. Eu sou o Senhor Jeová. Eu sou aquele que te criou. Essa é a resposta de Deus quando muitas vezes a gente está indignado. E para terminar, irmão, no versículo 30, vai dizer, aleluias, versículo 30, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Muito comum isso hoje. Os nossos jovens realmente estão cada vez mais fracos, mais cheios de depressão, os nossos jovens cada vez mais complicados. Mas aí ele vai dizer, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se fadigarão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Diz uma pesquisa que a águia, quando ela começa a voar alto, ela pega uma corrente de ar quente, e essa corrente de ar quente vai sustentando ela cada vez mais para o alto. Essa corrente de ar quente faz ela voar cada vez mais alto. E lá em cima ela vai ficar circulando, vai ficar voando lá em cima, sendo sustentada por essa corrente de ar quente. Ela não se cansa, ela é sustentada por essa corrente de ar quente. Isso tem muito a ver conosco, porque quando nós somos levados, conduzidos pelo Senhor, quando é o Senhor que nos leva, quando é o Senhor que nos sustenta,
aí nós não nos fadigamos, aí não tem depressão, aí não tem murmuração, aí não tem reclamação, aí não tem problema, porque é o Senhor que está nos sustentando. O Senhor é o nosso sustento. Andar na presença de Deus significa ter paz. Andar na presença de Deus, mesmo com tempestade, significa que teremos paz. Andar na presença de Deus é como ser sustentado por aquela corrente de ar quente, aonde eu não me desgasto, aonde nada dessa terra vai roubar a minha paz. Que o Senhor renove as tuas forças, você seja sustentado pelo Senhor, e você entenda que não há nada na sua vida que esteja encoberto aos olhos do Senhor. O Senhor contempla tudo, absolutamente tudo, 24 horas da sua vida, do seu pensamento, do seu sentimento, o Senhor está contemplando. Lembre-se, Ele está sentado no topo da terra. O homem pode tentar se esconder do homem, mas não pode se esconder de Deus. Isso é bom para aqueles que querem andar na presença do Senhor. Isso é ruim para aqueles que muitas vezes já está com a maldade no coração. Você não pode se esconder do Senhor. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus ela cumpra o propósito para o qual ela foi enviada nesta noite. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.